Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Uma só sombra e o look fica feito. É o que eu tenho hoje, embora tenha feito um esfumadinho com uma sombra em pó castanha. Vou-vos mostrar o look de perto para verem como é que esta sombra fica nos olhos, porque é uma das favoritas que eu tenho aqui para vos mostrar e que dá para fazer uma só sombra e não necessitam de colocar mais nada do olho. São looks práticos, simples e extremamente rápidos de fazer. Depois podemos realmente utilizar um lápis, um eyeliner para complementar o look, mas só se quisermos e se tivermos tempo para isso. Eu hoje tenho uma sombra em creme e depois fiz um esfumadinho, não é bem, rente às pestanas superiores e inferiores, coloquei uma sombra castanha, porque eu estou sem pestanas, portanto eu no meio não tenho pestanas, toma aqui as pestanas, já falei nisso há muito tempo aqui no vídeo no canal, desde que fiz quimioterapia, quase todos os anos me caem as pestanas, e este ano ainda por cima que são nas duas, mas pronto. Então, começando exatamente pela sombra que eu estou a utilizar nos meus olhos neste momento, é esta. E é a Cream Eyeshadow da Primark na cor champanhe, ok? Ela é um rosado, portanto, muito bonito, assim. Eu normalmente coloco uma pré-base, selo um pouquinho a pré-base com um pó compacto e depois é que coloco a sombra. Eu vou fazer swatches, mas é exatamente o que eu tenho hoje. É um champanhe rosado, muito bonito. Olhem. Estão a ver? É este. É perfeita, é perfeita. Ela não só dá ali um pouco de, assim com o aplicador, ela dá ali um pouco de cor, não é? Mas não é muito intensa, dá uma luz incrível e é a cor perfeita para vocês porem máscara de pestanas e seguirem em frente. Portanto, esta é a minha favorita da Primark. Ela é bastante cremosa, portanto é uma sombra em creme, é bastante cremosa, já tem algum tempo e ela continua como nova, ok? Portanto, não é daquelas sombras que sequem com facilidade. Eu também não ando a abrir as sombras todos os dias, nem a utilizo todos os dias, mas é uma sombra que é cremosa e manteve essa cremosidade. Uma outra é da Mina, com a Primark, mas esta cor existe na Mina, na marca Mina. É esta assim. Há um vídeo no canal a usá-la e ela é a 324, uma sombra em creme de longa duração. Portanto, vou-vos mostrar dentro do mesmo tom da outra, com um pouquinho mais de brilho, porque tem umas partículas muito fininhas de glitter. E vou utilizar o outro lado. Estou a utilizar aplicadores porque é difícil retirar a sombra sem, no fundo, sujar os dedos. É esta assim, olhem. Olhem esse brilho, é maravilhosa. Eu tenho mais uma da Mina, mas não vai entrar agora aqui porque eu tentei tirar as rosadas. E ela, eu utilizo-a na pálpebra, ela dura todo o dia. Eu volto a dizer, eu utilizo pré-base antes, embora, por exemplo, hoje não trago pré-base, hoje é sábado, não trago pré-base, fui fazer compras, fiz a maquilhagem, portanto, esta maquilhagem não está no canal,
Dura-me todo o dia, selando. Se vocês quiserem utilizar uma sombra depois por cima desta, podem fazê-lo, mas vão-lhe tirar a magia que ela tem. Portanto, ela tem este dourado com um rosadinho e champanhe ao mesmo tempo, e se vocês depois colocarem uma sombra por cima, vão-lhe matar a cor de tão perfeita que ela é, ok? Portanto, muito cremosa, e continua aqui intacta no sentido de não estar seca, ok? Uma outra é da Revlon, que eu na altura que eu comprei até fiquei assim um pouco desiludida, porque ela tem muito brilho e não era, eu queria um tom de rosa diferente. E então esta é da Revlon, assim, um rosado também. É a 745 e é Cherry Blossom. Esta sombra em creme também dá para ser usada como blush. Tem um aplicador muito simpático cá dentro, aqui assim, olhem. E é esta sombra. Vou com outro aplicador. Estes aplicadores são muito bons para este género de... olhem, é muito difícil tirar, olhem. A da Primark, a última. A da Primark, não. A da Mina com a Primark, sim. É difícil de retirar. Ela secou e demorei mais um bocadinho. É este rosinha. Muito suave. Vou tirar mais um pouquinho. Assim. Estão a ver? É um rosa muito suave, que eu também gosto de blush. Vou colocar um pouquinho para vocês verem. Eu trago um blush em creme neste momento. Olhem, vê-se logo a diferença. É uma sombra muito bonita, realmente. É uma sombra em creme, mas com blush ela fica maravilhosa e dura todo o dia. Todo o dia, já viram? Dá um glow muito bonito e acaba por tornar uma maquilhagem. Por exemplo, eu trago, neste momento, um blush em creme mate e ela dá ali logo uma vivacidade ao rosto. É uma sombra muito bonita e que recomendo. Tem uma durabilidade extraordinária e é uma cor que, apesar de ser rosa, é um rosa com fundo champanhe. Se quiserem depois, como eu tenho hoje, por exemplo, colocar uma sombra rosita só para fazer a transição, fica perfeito e um acabamento extremamente bonito. Esta da Maybelline e é a número 65 Pink Gold. É daquelas sombras que eu recorro quando quero realmente uma durabilidade também incrível e um rosa que não seja muito evidente, porque ele tem o pink, portanto o rosa, e o dourado, o gold. Aplica-se tanto com o dedo como com o pincel. É uma cor lindíssima. Vocês conseguem fazer o olho muito rapidamente. Ela seca e também esta pode ser usada por cima de um blush
que lhe dá uma luz incrível, porque não tem partículas, portanto ela dá luz sem ter partículas de glitter, sem ter partículas de shimmer, ela dá uma luz muito, muito bonita. Sombra cremosa, de longa duração e daquelas que eu acho que a Maybelline vai ter para o resto da vida na sua coleção, portanto esta é uma das minhas favoritas da Maybelline e que é as Color Tattoo da Maybelline na cor 65 Pink Gold. E por fim, mais uma da Maybelline e esta é 35 On and On Bronze. A minha está muito, muito usada. Como vê, esta é a minha segunda. Já tenho uma no carrinho da Maki Beauty para pedir, porque as da Maybelline têm um problema. Ao contrário de todas as outras três, que têm uma cremosidade que se prolonga e se mantém, as da Maybelline têm tendência a secar com muita facilidade. Mas esta é a primeira, portanto a 65 é a primeira, mas esta é a minha segunda. Porquê? Porque é uma cor que eu gosto muito, é uma cor bronze, mas um bronze diferente, que fica bem com qualquer look. Eu utilizo-a sozinha ou então como uma pré-base de sombras para colocar uma outra sombra por cima. Qualquer uma das que eu falei dá para fazer isso, mas devido às partículas fininhas de brilho, as duas, a da Mina e da Primark, se vocês colocam uma sombra em cima, vão-lhe retirar essa vida, não é? Enquanto que estas da Maybelline, tanto a da Maybelline como a da Revlon, vocês podem utilizar como pré-base, podem utilizar, no caso das rosas, como blush, para dar luz por cima de outro blush, e podem utilizá-las como sombras em creme sozinhas ou colocando outra sombra por cima. Pronto, esta é então a bronze e eu vou retirar um pouquinho. Uma cor extremamente bonita, é metalizada, sem shimmer e que vocês podem utilizá-la. Ela depois de seca não vai a lado nenhum, portanto é perfeita, de longa duração e com uma cor extremamente bonita e pigmentada. Portanto, são sombras que, utilizadas sozinhas, como pré-base, as da Maybelline, são perfeitas. Portanto, muitas das vezes, esta que eu tenho utilizado mais, que tenho aqui em cima do meu tocador, utilizo esta e pego numa paleta e coloco uma por cima, ou então, como hoje, utilizo-a e faço um eyeliner rente às pestanas. Como disse, estou sem pestanas e então coloco ali um lápisinho para dar a entender que eu tenho pestanas, e esta sombra dura intacta todo o dia. E eu, quando digo todo o dia, 12, 13 horas, só sai com um desmaquilhante bifásico. As sombras em creme da Maybelline são perfeitas. Qualquer uma destas tem uma durabilidade excelente. Esta, um pouquinho mais a da Primark, a Primark que é a champanhe. Esta, sim, tem se calhar uma durabilidade não tão assegurada quanto as outras, mas mantém-se bem. Talvez ali carquelar um pouquinho mesmo, que a pré-base ela é capaz de chegar ao final do dia um pouco mais desvanecida, mas todas as outras, a da Revlon, a da Mina e as da Maybelline, essas não desvanecem, permanecem intactas, duram 12, 13 horas, as horas que vocês quiserem, até se desmaquilharem, e são perfeitas. São realmente cores muito bonitas e cores que só uma só sombra o look fica perfeito, sem grande esforço e sem grandes outras cores ou outros eyeliners ou o que vocês quiserem. Não precisam de mais nada, porque elas sozinhas fazem um olho magnífico, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me aí se já conheciam estas sombras, se os utilizam dessa forma, como pré-base, sozinhas, ou então como
um look normal, parece que demoraram horas a fazer, o que foi o caso de hoje, e não, foi rapidíssimo. Quando estão com pressa se recorrem a este género de sombras. Sombras em que são perfeitas para o dia-a-dia ou para uma maquilhagem até mais elaborada. Depende da forma como o fazemos e como o usemos. É uma questão de gosto, é uma questão de verem se o tempo que demoram com o produto que têm merece e faz face às vossas necessidades. Eu gostei de fazer este vídeo, espero que vocês também o gostem de ver. Um beijo no vosso coração e encontramo-nos no próximo vídeo.